de Israel, de fato, entrar no território e de eles viverem momentos de violência que talvez poucas pessoas no mundo vão viver, né? E eu, enfim, conversando com diplomatas que têm contato com eles, qual que é a situação deles lá? São 40 pessoas, mais ou menos, que moram em Gaza e que são brasileiros. Eles não têm como sair de lá nunca, né, sem autorização de Israel. Então a diplomacia brasileira sempre manteve contato com eles e tinha que ir até lá, era o consulado itinerante. Quando nasce um bebê brasileiro, por exemplo, eles não têm como registrar, não tem como ir a um consulado brasileiro, porque eles não têm como sair de lá. Então os diplomatas brasileiros vão até Gaza, fazem toda a documentação e estreitou-se muito esse contato da diplomacia brasileira com esses moradores de Gaza. Bom, quando começou o conflito, que houve o ataque terrorista do Hamas e que ficou evidente que haveria um conflito, a diplomacia imediatamente entrou em contato com todos eles e perguntou: quem quer sair, nós vamos tentar tirar vocês. 10 de cara não quiseram, Sheila, pelas ligações que têm, por viverem lá, é a terra deles, né? Eles são brasileiros, mas vivem lá desde sempre. Bem, e outros tantos quiseram, falaram que sim, e que sentiam suas vidas em risco. Mas depois, diante das dificuldades, Sheila, como a saída foi sendo protelada, as pessoas começaram a pesar. E o que me contaram diplomatas? Desculpa. Que, em primeiro lugar, eles não têm recurso algum. Né? O perfil dos brasileiros que estão em Gaza é muito diferente do perfil dos brasileiros que estavam em Israel, que eram turistas religiosos, pessoas de classe média alta, que têm recursos. Né? Não, lá não. Eles têm medo de pegar um avião que o governo brasileiro vai disponibilizar, se é que vai ser possível chegar a esse avião, chegar aqui no Brasil e nunca mais conseguir voltar, não tem dinheiro, eles não têm família que possa mandar dinheiro, não tem como conseguir recursos, e aí seria uma despedida para sempre da terra que eles amam, que eles gostam, onde eles gostariam de viver, né, para sempre. Então esse foi um primeiro problema. O segundo problema, eles não falam, alguns deles não falam uma palavra de português. Então você tem um medo, né, você imagina, Sheila, vamos nos colocar no lugar deles, né, que a gente aqui vivesse uma situação parecida, e o que a gente pudesse fazer é voltar para a terra de origem dos nossos avós, dos nossos bisavós, mas do outro lado do mundo, sem falar uma palavra da língua do país em que a gente poderia ficar para salvar nossas vidas. Então, eles pesaram e decidiram ficar. Por incrível que pareça, até para surpresa de diplomatas brasileiros, Sheila, eles preferiram ficar e enfrentar essa situação muito perigosa, dramática que eles estão enfrentando, do que tentar sair para voltar para o Brasil. Então, essa é a história dos brasileiros que estão lá. Alguns a gente conversou, né? Alguns querem voltar, aqui vocês mesmos entrevistaram algumas pessoas, mas essa é a situação. Tem a pessoa mais velha, uma idosa, ela está querendo sair com 2 netas, essa quer sair. São 2 netas, a filha morreu lá em Gaza, morreu de câncer porque não tinha remédio lá para tratar da doença dela, e ela não podia sair de Gaza para fazer esse tratamento, né? E lá não tem, como a gente sabe, Gaza sofre um bloqueio, né? Um bloqueio de Israel, então não entra todo e qualquer remédio. As pessoas que moram lá não têm acesso aos remédios que outras pessoas que são fora de lá no mundo podem ter. Então ela morreu, e essa avó, por exemplo, resolveu voltar com as 2 netas. Então são muitas as histórias, muito dramáticas, mas a razão pela qual alguns preferiram enfrentar esse risco enorme, risco de morrer, risco de ver seus... Porque não é só o medo de morrer, né, Sheila? É o medo de morrer e o medo de quem você ama morrer também. Mas decidiram de fato desistir de uma vez dessa tentativa de sair do Brasil. E os outros estão esperando e nada garante que vão conseguir sair, Sheila.